no texto em que nós tomamos por devocional. Esqueceram, não? Capítulo 2 de Apocalipse, 1 ao 7. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. A igreja em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária. Em Éfeso, aquela igreja, ela estava numa cidade aonde a idolatria prevalecia e era muito forte. Havia um templo feito ali em Éfeso, da grande, por ele chamada, deusa Diana. E, além do culto idólatra na cidade de Éfeso, ainda existia o misticismo, ainda existia a magia negra, a macumbaria, toda sorte de desgraça estava naquela cidade. E em Éfeso, Atos 18 e 24, diz que chegou ali o Apolo. Apolo era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Ele tinha eloquência e tinha um conhecimento muito profundo nas Escrituras. Porém, ele era instruído do caminho do Senhor, era fervoroso de espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus. Porém, ele conhecia apenas o batismo de João. Essa expressão conhecia é que dá conta de que ele não havia recebido ainda o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então ele se atinha apenas a pregar sobre salvação, cura, libertação, e pelo vasto e profundo conhecimento que ele tinha, ele ensinava com muita profundidade e era eloquente, era fervoroso. O fato de alguém ser eloquente, profundo conhecedor das Escrituras e fervoroso, isso não quer dizer que é tudo. O crente, para ser completo, é necessário que ele tenha a sua experiência do novo nascimento.
Isso é conversão. Porque às vezes entra na igreja, mas não se converte. E continua nas mesmas práticas das coisas que fazia antes de ser crente. Então a primeira coisa é a conversão. É o selo da promessa. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, recebe o Espírito Santo. Em segundo lugar, é mais que necessário, e todos querem fazer isto. Toda pessoa que se converte de verdade a Jesus, ele quer dar o seu testemunho de forma pública, que ele agora é crente. Alguém que aceita Jesus e fica com vergonha de Jesus, de falar de Jesus, ainda está faltando a conversão. Quando a pessoa se converte de verdade, quer dizer a todo mundo que agora é crente, que agora a sua vida mudou. E exatamente é neste fervor espiritual, neste afã, que o crente quer logo saber quando vai ser o próximo batismo, porque ele quer se batizar. É uma forma, além do testemunho verbal, a outra forma é o testemunho pelo batismo. Batismo por imersão, que é o bíblico. Quando a pessoa desce nas águas, significa morreu para o mundo. Quando sai da água, ressuscitou para Cristo. Ali morre a carne, morre o homem carnal e ressuscita o homem espiritual. E é assim que ele vai andar em novidade de vida. Estou falando mais para os daqui, porque os novos convertidos recebem essa aula com rocha aí com muita precisão. E a terceira coisa é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência que todos os crentes precisam. Sem um batismo com o Espírito Santo, ele ainda não está completo. A necessidade de ser batizado com o Espírito Santo é tão grande, que quando Jesus se despediu dos quase 500 ali no Monte Olival, ele disse que eles fossem para Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus estava dizendo: pelo amor de Deus, não vá sair daqui para ir pregar, nem dizer o que viu. Faça isso não, porque vocês ainda precisam estarem revestidos de poder. Porque se vocês fizerem isso, o diabo vai atacar vocês, vocês não terão a capacidade e a força, né, suficiente para combater contra ele. Os irmãos sabem que numa batalha ou guerra, nós precisamos saber ter as armas e saber usá-las. E o batismo com o Espírito Santo é uma arma poderosa na vida do crente, para combater contra as trevas, para desfazer as trevas e manifestar a luz de Cristo. E a terceira coisa é estar preparado para ser arrebatado. Isso é de fundamental importância. Então naquela cidade havia tudo isso. Então chega um pregador eloquente, porém ele não era batizado com o Espírito Santo e com fogo. Daí porque ele não ensinou aquela igreja acerca do batismo com o Espírito Santo, nem ousou dizer da existência e da necessidade de cada um buscar, porque alguém iria lhe perguntar: e você é batizado? E ele seria envergonhado, porque ele ia dizer: não, eu não sou batizado ainda. Mas como não? E você não crê nisso? E se crê, por que não recebeu ainda? Escuta, irmão, essa história é muito séria.
de acreditar, de crer. Eu chamo a fé de uma ação. Quem crê, age. Se a gente diz que crê e não age, a nossa fé está pequena demais. Então há pessoas que não acreditam que pode receber. E há outras que não sentem necessidade de receber. Não, eu estou muito bem assim. Tá não. Você está sendo enganado. Ninguém consegue estar bem no meio de uma guerra se não estiver preparado. E nós, no mundo, estamos numa grande arena guerreando. E o inimigo não está para brincadeira. Mas vamos deixar os detalhes. Então Apolo pregou ali com muita veemência em Éfeso. E depois que ele saiu de Éfeso, quem chegou por lá? O apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios. Aquele homem que teve aquela experiência extraordinária no caminho de Damasco. Que através daquela experiência, a vida dele mudou radicalmente. Foi 180 graus, foi 360 graus. Naquela experiência. Só para que os irmãos tenham uma pálida ideia, quando ele caiu da sua cavalgadura, ele ficou cego. Mas ele ouviu a voz do Senhor que falou com ele, que o orientou, que o dirigiu. A partir daquele momento, ele entra na presença de Deus com jejum e oração. 3 dias sem comer e sem beber água. Tem crente que tem 20 anos na igreja e nunca fez um jejum. Tem crente que não consegue 30 minutos de joelho. Dá cãibra, dá dor na coluna, na espinhela, dá dor de ventrosidade, dá um monte de coisa. Mas ele começou, depois da experiência, ele começou de joelhos. Começou consagrando a vida. Ou seja, fazendo uma entrega ao Senhor da vida dele. Glória a Deus. E depois experimentou um milagre de cura divina pelas mãos de Ananias, que estava orando, e Deus se revelou a ele e mandou que ele fosse lá onde estava Saulo, na rua chamada Direita. Então isso é extraordinário. Então Paulo, quando chega naquela igreja formada por Apolo, ele pergunta àqueles irmãos se eles haviam recebido o Espírito Santo. Eles disseram que nunca ouviram nem falar. E Paulo prega sobre o Espírito Santo, mostra a necessidade, chama-os para a frente e ora com imposição das mãos, e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, que é o sinal daqueles que são batizados com o Espírito Santo. Então, o Senhor diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, essas coisas diz aquele que conserva na mão. Aquele, quem é este aquele? É Jesus. Então, Jesus conserva na sua mão direita. O que ele conserva na sua mão direita? Olha para a Bíblia. O que ele conserva na mão direita? O que Jesus conserva na mão direita, eu estou perguntando? Ninguém sabe?
Os jovens não sabem? Os obreiros não sabem? Os novos convertidos não sabem? Aqui não. Lá. O que Jesus conservava na sua mão? 7 estrelas e o que mais? 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro, aonde estava? Aonde estava? Me ajuda a pregar. Na mão de Jesus. E o que é essas estrelas, o que são esses castiçais? Volte a página, uma página e veja Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, quem havia visto? João. E os 7 candeeiros ou candelabros de ouro, vírgula. As 7 estrelas são os anjos, e as 7 são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos sem pressa. Olha, irmãos, é muito importante que você venha para a igreja para aprender, para crescer, para alimentar sua alma e seu espírito, para ficar forte. Eu já vi muitos cultos barulhentos. Eu já vi muitas mensagens que não levava a lugar nenhum, mas que os irmãos se alegram, pula, grita, faz rodinha, aviãozinho, e sai feliz da vida, dizendo, foi uma bênção o culto. E eu já cheguei perto, e aí? Foi uma bênção. E o pregador falou sobre o quê? Não sei, foi tanta coisa boa. Em outras palavras, não ficou nada. Chega ali fora, uma pessoa dessas seitas que tem por aí, que estuda a Bíblia distorcida, pega ele e bota no bolso. E ele termina mudando para a seita. Eu fui informado que um irmão daqui mudou para a igreja católica. E eu pergunto, por quê? Profanou. Apostatou, não é nem profanar, apostatou da fé. Por quê? A Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu, para não. Então, se a gente não bebe desta água, se a gente não come desta comida, se a gente não alimenta a nossa alma, a gente fica pobre e ignorante. O que falta? Conhecimento. Foi o que Osés disse, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Aí ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Eu lamento profundamente. Eu gostaria de ficar aqui com os irmãos 2, 3 horas falando da Bíblia. E lendo com vocês. Eu lendo, você lendo, acompanhando. Eu perguntando, você respondendo, interagindo. Por que os irmãos não interagem? Porque tem medo. Não, e se não for isso? Eita. E o que é isso? Pobreza espiritual. Falta de conhecimento bíblico. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, vou traduzir. Ao pastor da igreja em Éfeso, escreva a ele estas cartas. Estas coisas Jesus está dizendo que ele conserva na sua mão direita 7 pastores e 7 igrejas glorificadas.
Porque ouro fala de realeza, de glorificação. Versículo 2. Todos digam comigo. Diga aí, diga só. O que é que diz? Amém. A palavra de ordem aqui, chave, é conheço. Nós servimos a um Deus que nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Quantas coisas nós falamos de nós mesmos, crendo que somos assim, e na hora de provar isto, a gente descobre que não é bem aquilo que nós falamos que a gente acredita. Lembra de Pedro? Mestre, contigo eu vou até a morte. Ele estava convicto daquilo, mas não era verdade. Se ele confiasse no Senhor tanto assim, ele não andava armado. Quem confia no Senhor não precisa andar armado. Glória a Deus. Então, diz o Senhor: conheço as suas obras. Em outras palavras, obras não salva. Ninguém consegue ser salvo fazendo obras. O Espiritismo faz isso, faz obras para ser salvo. O catolicismo faz isso, obras para ser salvo. Mas nós não precisamos fazer obra para ser salvo. Agora, o salvo, ele tem que ter as suas obras. E Paulo põe em xeque-mate isso. Então, você que me ouve, você precisa saber o que é que você está fazendo pelo reino de Deus. Você precisa saber o que é que você está fazendo para Jesus. Ah, sou crente, é o suficiente. É não. Deus está olhando para você e está procurando as tuas obras. Por quê? Porque Ele, pela salvação, entregou a você os seus bens. Ele confiou em você. Ele confiou em você a salvação dos homens. Porque é pelo seu testemunho de vida pessoal, é pela sua pregação, é pelo seu louvor, é pela sua apresentação no grupégio. Não importa qual é a sua vocação, o seu talento. O importante é que você coloque a serviço do reino. Você precisa sim fazer alguma coisa. Eu estava hoje no banco e quando eu saí, fui pagar o ticket do estacionamento, aí estava uma senhora conversando com a moça lá que recebia o dinheiro, e era uma senhora assim, aparentemente uma pessoa intelectual, e ela estava dizendo para a moça: minha filha, quando a gente morrer, isso é bobagem, quando a gente morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar, vai para debaixo do chão. Aí eu olhei para ela e digo: desculpe, senhora, eu estava aqui, participei dessa conversa, foi minha intenção, mas na verdade a senhora está parcialmente certa. Todo mundo que morre vai para o mesmo lugar, apenas o corpo. Apenas o corpo. Mas a alma ou o espírito vai para lugares diferentes. Uns sobe e outros desce. Está escrito. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está para baixo. Aí, olha. Bíblia, esqueci até dos compromissos. Então nós, cristãos,
não podemos ficar calados. E essas são as oportunidades que Deus nos dá para mostrar a nossa obra, ou as obras, o nosso serviço ao reino de Deus. Nós temos sim que prestar serviço ao reino de Deus. Na rua que você mora, você nunca falou de Jesus para ninguém. Isso é um absurdo. E Deus nos dá oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Não pode suportar. E tem pessoas que fazem aliança com as pessoas, com homens maus. Pensa um crente fazendo uma aliança com homens maus. É perigoso andar com quem é mau. É o escorpião. É perigoso estar perto do escorpião. Diz que numa ilha houve uma inundação, uma grande inundação. As aves voaram. Os animais que nadam foram pela água. Mas os que não voavam nem nadavam, iam morrer. Aí o escorpião chegou para o sapo, disse: compadre, meu compadre sapo, você é meu amigo. Ah, escorpião. Ele disse: ah, para lá, pai, sou teu amigo não. Disse: me ajude. Me ajuda, está enchendo e eu vou morrer. Eu não sei nadar, nem sei voar. E você é a única pessoa que pode me ajudar. Porque tanto você anda na terra pulando, como anda na água nadando. E eu não posso fazer. Não posso nadar. Não sei. Me leve. Ele diz: não, pai, você é venenoso. Tem pessoas assim, venenosas. Envenena. Joga a pessoa contra a pessoa. Fala mal, critica. Diz palavras com duplo sentido. Chega para você e diz: ó, tenha cuidado ali com fulana, viu? Ó. Aí joga. Escorpião, natureza de escorpião. Aí aquele escorpião diz: mas compadre sapo, pense comigo. O pior, irmão, que as pessoas maus, Sotério, tem aquele poder de convencer, né? São aquelas pessoas conversadoras, chegam: ó, Sotério, rapaz, meu amigo, gente boa, rapaz, eu estou precisando de dinheiro, eu sei que a pessoa é certa, é você. Deus me mandou aqui para falar com você, eu sei que você vai resolver um problema, que você é meu amigo. Pronto, é o escorpião. Quer dar a facada. Aí o sapo disse: não, rapaz, você tem um ferrão aí que usou o ferrão, a pessoa morre. Disse: mas pense comigo, compadre sapo. Eu não quero morrer. Se eu for lhe ferrar, eu vou morrer. E claro, eu não querendo morrer, eu não vou lhe ferrar. Porque se eu lhe ferrar, você morre, desce. E eu desço com você. Aí convenceu o sapo. O sapo disse: então monta aqui nas minhas costas. Ele montou e o sapo saiu nadando. Quando chegou mais ou menos na metade da travessia, o sapo gritou. O escorpião já tinha ferrado ele. Eles: mas compadre, escorpião, o senhor disse que não ia me ferrar, o senhor agora me matou. Eles: me perdoe, meu amigo sapo, mas é a minha natureza. O infeliz morreu, mas matou o sapo. Então tem pessoas assim, tão má, que ainda pela morte não deixa de fazer o mal. Mas aqui o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Você não pode suportar homens maus. Então o verdadeiro cristão não deve andar
de braços dados com os maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Irmão, a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Pense nisso. Então ele está dizendo aos irmãos em Éfeso: olha, aquelas pessoas se declaram apóstolos, mas não são mentirosos. E o mentiroso é filho do diabo. Os que se dizem ser sem ser são os hipócritas. Porque o que é um hipócrita? É uma pessoa que finge uma qualidade que não tem. É aquela pessoa que chega para você com aquele sorriso largo: meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, ainda dá um abraço, né? E o tapinha nas costas. E quando você sai das costas, ele dá uma figa para você. A carta estava sendo endereçada ao pastor e o Senhor estava mostrando como estava aquela igreja. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Agora eu quero que você pare e pense. Quando você começou a andar com Jesus como você era, e como você está agora. Não permita, não deixe, não aceite que o tempo desgaste o seu amor por Cristo. No relacionamento, quando o tempo desgasta o interesse pelo outro, a tendência é a falência. Nunca perca o interesse pelas coisas espirituais. Busque sempre o Senhor, quer seja em oração, quer seja lendo a palavra de Deus, ou bons livros, e ouvindo. Por isso eu dou o conselho: não perca um culto, não deixe de vir à igreja, procure ser aluno da escola bíblica dominical. O trimestre esse trimestre está excelente. Revelação profunda. Minha primeira lição foi espetacular, que dá aquela visão panorâmica lá do livro de Ezequiel. Uma explicação com detalhes. Então precisa você se envolver, se comprometer. Olha, quando você aceita Jesus, você se torna noiva, a saber, comprometida com alguém, e este alguém é Jesus. Jesus. E ora, Ele está às portas, e Ele vai vir para buscar quem? A sua noiva. E a sua noiva precisa estar
adornada, preparada, vestida de branco. Fala de justiça de Deus, pureza de Deus. Aleluia. Aí o Senhor diz a Éfeso: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela parábola das dracmas, que foi perdida uma, revela o desespero de uma noiva que perdeu uma dracma. E aquela dracma, o valor não era monetário, era espiritual. As 10 dracmas era hoje como aliança. Era um sinal de compromisso que ela estaria esperando ele. Hoje se dá um anel, que nós chamamos de aliança. Agora pense, você viaja, vai ganhar a vida em uma cidade distante, São Paulo, por exemplo, e antes de ir você chama a moça e diz: olha, vou ganhar a vida, vou ganhar dinheiro, mas eu volto para casar com você. Chama a família, faz a reunião e pega o anel, coloca na mão direita dela. Então ele assumiu um compromisso de voltar para desposá-la. Aí de repente ele volta. Ele não diz o dia, mas de repente ele chega. E quando ele chega, a primeira coisa que ele olha é para a mão dela. E olhando para a mão dela, não vendo a aliança, que vai na mente dele: essa moça pulou o muro. Pulou o muro. Não é digna. Então aquela mulher não se sentiu digna. Por quê? Por conta de uma dracma que perdeu. Faltou responsabilidade. Ela fez o quê? Tenho que procurar. Aquela procura fala de arrumar a sua vida. Precisa arrumar a minha vida. E por que perdeu? A casa estava uma bagunça. A casa estava suja, estava escura. A vida do crente não pode ser uma bagunça. Você entende? Aí o Senhor diz: lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Senão, venho a ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, para que não, caso não se arrependa. Escute. A maior tragédia na vida de um crente, deixa eu dizer outra vez, a maior tragédia na vida de um crente não é quando ele peca. É não. Pecar é uma tragédia, mas não é a maior. A maior é quando ele esconde o pecado. Porque o pecado, ele é como gangrena. Vocês sabem o que é isso, não sabem? Uma gangrena é aquela doença que vai comendo a perna, o braço. Ela vai comendo lentamente. E a pessoa morre, mata. Glória a Deus. Vai para o médico fazer o tratamento, o médico olha e diz: ih, rapaz, tem que cortar esse dedo. Aí corta o dedo. Daqui a pouco ela passa para o pé. Diz: ih, rapaz, tem que cortar o pé. Daqui a pouco, ih, tem que cortar a perna. Aí sai cortando. Vai matando lentamente. O pecado é assim, ele vai matando lentamente. Então, outros dizem: não, o tempo leva, o tempo apaga. Não, tempo não apaga pecado não, irmão. Somente o sangue de Jesus Cristo é que tem o poder de apagar o pecado da vida do ser humano. Mais nada.
Não adianta arrumar jeitinho. Tem pessoas que pecam aqui e sabe que vai ser disciplinado, aí muda de ministério. Não, vou para aquele outro ministério de lá, para começar tudo de novo. Não fez nada, piorou a situação. Não adianta mudar porque pecou. Mude por outro motivo, mas por pecado, não. Você tem que lembrar e voltar aonde você caiu. Foi aqui que você caiu, é aqui que você tem que se levantar. Foi aqui que você pecou, é aqui que você tem que confessar. E deixar, porque não é só confessar, é deixar. Quem confessa e deixa, alcança. Muito bem. Vamos lá. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas, irmãos, era um grupo de pessoas que não acreditava nem em anjos, nas coisas espirituais. A visão que eles tinham era filosófica. Eles misturavam a filosofia com a religiosidade. Eles não juntavam as duas para dar uma ideia ou um pensamento daquilo que eles achavam que era correto. Versículo 7, estamos indo para o final, diz: quem tens ouvidos? Quem tem ouvido aqui? Eu não perguntei quem tem orelha, quem tem ouvidos. Porque às vezes a pessoa tem orelha, mas não tem ouvido. E o ouvido, para ele funcionar corretamente, ele precisa que o martelo, a bigorna e o estribo não esteja danificado. E o que é isso? São 3 ossinhos que ficam dentro do ouvido: martelo, bigorna e ouvido, que ajuda você a ouvir. Glória a Deus. A orelha é só o enfeite. O segredo não está na orelha, né? Tem aquelas pessoas da orelhona, aqui não tem não, grandona. Elas não ouvem mais não, porque a orelha é grande. Tem aquela orelha bem pequenininha, mas também não ouve menos, porque não, o segredo está no martelo, na bigorna e no estribo. Aí o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito diz às igrejas? Ao vencedor. Escute, deixa eu te perguntar: você é um vencedor? A primeira ação de um vencedor é vencer a si mesmo. Você é crente, não é? Ah, pastor, eu sou crente. Ótimo. Mas sua carne é carne. Você vai orar e a carne tenta tirar você da oração. Às vezes a gente atribui tudo ao diabo, e às vezes nem é o diabo, é a nossa carne mesmo. Desejos, vontades, pensamentos, palavras. Tem pessoas que não se contêm, tem raiva, grita, chama nome, palavrão. Aqui não tem ninguém que faça isso. Mas por aí tem crente que xinga, diz palavrão.
Graças a Deus que nós não temos esses irmãos e irmãs aqui. É? Ou tem algum? Se tiver, levante a mão. Não tem, eu não disse. Então, o vencedor, ele precisa, em primeiro lugar, vencer ele mesmo. Vencer a sua natureza pré-adâmica. Para não matar o irmão como fez Caim, que matou Abel. Para não fazer como aquele irmão de Corinto, que o pai saiu de casa, ele subiu na cama da mãe para possuí-la. Ou seja, da enteada. Tanta gente para ele escolher para fazer, para pecar, ele escolhe a mãe. Pense, acaba ter coragem de dormir com a mãe. Quer dizer, dormir não, que ele não dormiu. Fez sexo mesmo. E o pior, que faltou naquela igreja um homem de Deus, um pastor. E Paulo ficou indignado e perguntou se não tinha homem não ali, que tivesse coragem de disciplinar aquela pessoa. Aleluia. Então diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos ler a Bíblia? Gênesis 2:9. Quem lê para mim? Me ajude aí. Vamos ler? Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Agora, e a árvore da vida colocou no meio e outro dia o irmão perguntou: pastor, e Deus não sabia que o homem ia comer do fruto daquela árvore e iria pecar? Por que ele colocou aquela árvore? O irmão queria culpar a Deus pelo pecado do homem. Existem algumas perguntas que você precisa saber responder. Já vi pecador dizer: por que Deus fez o diabo? Deus não fez o diabo. O diabo fez-se a si mesmo, quando ele intentou no seu coração ser maior do que Deus. A árvore foi colocada lá para que o homem não fosse uma máquina, para que o homem tivesse o poder de decisão e de escolha. E Deus deu a este homem livre arbítrio. E Deus não proíbe. Deus orienta. Não pegue esta folha. Ela é venenosa. Se você pegar, você será envenenado. Não pegue nesta folha. Então Deus orienta. Você não pega. E a carne? Pegue. Aí o diabo diz: é conversa de Deus, não vai fazer mal nenhum a você. Aí você vai escolher a quem você vai obedecer, a quem você vai dar ouvidos. É isso. É só isso. Mas Deus fez todas as árvores. Imagine, irmão, quantas árvores tinha naquele jardim. Quantas árvores tinha? Somente uma delas é que ele não podia comer do seu fruto. Só uma. E o resto podia comer tudo. Podia comer até a árvore. E o camarada vai exatamente naquela que não era para ir.
Mas o Senhor diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 22:2. Achou? 22:2 de Apocalipse. No meio de quê? No meio da sua praça de Deus, de uma e da outra margem ou banda do rio, está a árvore que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e a folha da sua árvore será para a cura dos povos ou das nações. Amém. E a mensagem é: lembra-te, conheço as tuas obras, seja perseverante, lembra-te de onde caíste, pratica as primeiras obras. Isso é o suficiente para lhe ajudar a estar de pé, a ser forte. Amém?